Rapaziada, e o Casagrande, hein? Que falou que no Rio de Janeiro o Flamengo não tem mais rival e o único rival mesmo que a gente tem aqui no Brasil é o Palmeiras. Se liga aí. Pressão nenhuma pro Mengão, hein? 2-1, venceu o Fluminense. O Cano pro Fluminense ainda fez um gol no finalzinho e aí deixou a final ainda viva. Mas o Flamengo foi melhor, fez 2-0, como eu falei, Casão. E acho que tá perto do título, né? Acho que a esperança do Fluminense era levar um empate, pelo menos, pro jogo final. Com a derrota, fica mais complicado. O que você acha? Isso. O Flamengo é o melhor time do país, né? É o time que joga melhor, é o time que tem um treinador super, com uma visão super clara de futebol ofensivo, com o DNA da escola futebolística do Flamengo. O Felipe Luiz montou um time, cara, você olha a escalação do time do Flamengo, mesmo desfalcado, é fortíssimo, não é a escalação, porque você pode ver outras escalações boas também. Não, é o modo que o time joga, é a filosofia de jogo do Felipe Luiz, é um time de toque, de velocidade, que passa os dois laterais, que tem tabela, que tem infiltração, que tem presença de área, que tem velocidade, que tem intensidade. Cara, tem tudo para ganhar o Campeonato Carioca, né? E tem tudo, e assim, pra mim, é o grande favorito nos outros torneios que vai disputar. Lógico que mata-mata é complicado. Você pega um dia ruim, acaba sendo eliminado, mas o Flamengo entra na Copa do Brasil, entra na Libertadores e entra no Brasileiro acima de todos os outros brasileiros que vão disputar. Da minha visão, eu ainda acho que o grande rival do Flamengo continua sendo o Palmeiras. Olha, eu falei Keno, foi o Keno. Foi o Keno. Eu falei errado. Foi o Keno. Mas você acha que esse golzinho no final do Fluminense deixa pelo menos uma coisa viva, Arnaldo? Dá um sopro de esperança. Acho que, quando o Juninho faz 2-0, se você vê até a comemoração, que a gente viu o gol há pouco, a sensação de quem estava vendo o jogo, eu acho que estava no estádio, aliás, estava vazio o Maracanã, hein, cara? Era que a final tinha acabado, né? 2-0, estava muito difícil, e aí saiu o gol do Keno no fim, que dá uma certa esperança. Mas pro Fluminense ganhar do Flamengo, vamos lembrar, isso é importante a gente dizer, né? Que é diferente da semifinal. Não tem a melhor campanha na final. Então, se o Fluminense ganhar por um gol de diferença, a decisão é para os penais, né? O Fluminense não precisa fazer 2, né? Como o Vasco precisava com o Flamengo, certo? Basta o Fluminense fazer 1 de diferença para termos a decisão para os pênaltis. O Fluminense precisa jogar muito bem e o Flamengo não está minimamente inspirado. Tem um intervalo pequeno, a final já é domingo. O Felipe Luiz, na entrevista, eu acho que ele foi muito sagaz quando ele lembra: eu não vou comemorar porque eu estava jogando pelo Flamengo contra o Fluminense na final, naquela virada do Fernando Diniz, né? Lembremos, né? O Fernando Diniz no segundo jogo, o Fluminense, o Fernando Diniz meteu 4. O Felipe Luiz era jogador do Flamengo e o Fluminense foi campeão de forma magistral contra o Flamengo do Vitor Pereira. Vou falar pra vocês, eu concordo com o que o Arnaldo falou aí, galera. Pra esse Flamengo do Felipe Luiz perder o título pro Fluminense, ou qualquer jogo pra Fluminense, Vasco, esses times que têm um elenco menor, mais fraco do que o nosso, eles têm que estar num dia incrível e a gente tem que estar num dia horrível. É muito difícil, cara, esse time do Felipe Luiz perder. É muito difícil. E olha que a gente tá cheio de lesão, hein? Cheio de desfalque. Mas a gente precisa se lembrar, né? Que 2023 lá a gente ganhou o primeiro jogo de 2-0. E tomou 4-1 na volta. Tudo bem que era com o Vitor Pereira, o time era uma bagunça, o elenco do Fluminense era mais forte do que esse elenco que eles têm hoje, mas mesmo assim eu acho muito difícil o Flamengo perder em condições normais. Se o Flamengo tiver inspirado no dia e o outro clube não tiver super inspirado, esquece. Tinha um monte de coisa lá, tinha Gabigol torcendo o nariz, teve um monte de situação. O Fluminense era melhor do que agora, mas teve a virada no segundo jogo. Quando o Flamengo já era esse Flamengo, super Flamengo que a gente está descrevendo. Mas eu tô com o Casagrande, eu acho que mesmo com muitos desfalques, né? O Flamengo tem perdido muitos jogadores por lesão muscular, essa é uma outra situação para a gente vislumbrar o trabalho do Felipe Luiz na temporada toda. O time dele tem uma intensidade tal, joga de uma forma tal que tem custado lesões musculares em muitos jogadores, essa é uma outra questão.
mesmo sem muitos dos seus titulares, o Flamengo foi bem superior. E acho que o 2-1 até ficou barato. Dá um alento pro Fluminense, mas o Fluminense vai ter que ser... Aliás, vai ter que contrariar as suas características, as características do time do Mano Menezes para virar o placar no próximo domingo. O Flamengo está perto do campeonato, mas ainda não está definido. É diferente para mim, por exemplo, da situação de Minas, né, que o Atlético abriu 4, do Rio Grande do Sul mesmo, em que o Inter abriu 2 na casa do adversário. No Maracanã, majoritariamente torcida do Flamengo, mando do Flamengo, vantagem de um gol. Não é definitiva essa vantagem, mas tratando do Flamengo, do Felipe Luiz, é uma boa vantagem. Vamos ouvir o que disseram os treinadores, o Felipe Luiz e também o Mano Menezes, depois do jogo. Temos aí. Do que pode acontecer, isso é super normal no futebol, que você no final do jogo ganhando 2-0, você baixe um pouco o bloco. Mesmo assim, a gente tentou jogar, tentou continuar construindo, mas o Fluminense tem qualidade e acabou criando a chance para fazer gol e alguns escanteios no final que nos deixaram com esse sabor amargo, né? Mas foi uma grande vitória, como eu falo, foi uma vitória que nos dá uma leve vantagem para o jogo de volta, mas que sabendo como é clássico, sabendo também o que eu vivi aqui em 2023, eu não subestimo nunca o Fluminense. O Fluminense tem um time importante, nós temos que respeitar para poder ser campeão. Tivemos um poder de reação no final, que eu acho que é uma amostra do caminho, como temos que ter coragem, temos que arriscar, mas saber arriscar. Acho que a equipe mostrou esse brio e pensamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos capacidade sim de brigar pela conquista do título, é o que vamos fazer. Houve uma provocação quando nós sofremos o segundo gol. Alguém passou provocando na frente do banco e isso foi o estupim de toda a confusão, né? O resto tudo é consequência. Freitas acaba de ser citado na súmula porque se sentiu como todo argentino se sente nessas horas, né? Nós que somos mais passivos, eles não são, eles não aceitam. E acho que é bom não aceitar mesmo, porque a gente tem que saber ganhar e tem que saber perder. Muito bem, tá aí. Teve confusão no final, é isso que o Mano estava explicando lá, o Freitas e tal, e passou em frente ao banco. Você conhece bem essa história de passar em frente ao banco? O Casão vai adorar. Né? O Casão não tem nada mais deprimente do que campeonato de jornalista, né? Então... rapaziada, a treta aí é a questão do Luiz Araújo, né? Segundo o Mano, o Luiz Araújo foi comemorar na frente do banco do Fluminense e ficou tirando onda e tal, beleza. Mas faz parte do jogo. Felipe Melo, quando tava no Fluminense, ficava tirando onda também. No 2023 que eles ganharam, eles tiraram onda também. Então tem que saber também, como ele falou, ganhar e perder. Quando você ganha, você zoa. Quando você perde, você tem que aguentar. E tem o jogo de volta, né, galera? Nada tá ganho nem pra gente e nem pra eles. Então tem que segurar um pouquinho a onda, mas provocação faz parte do futebol, faz parte do esporte. Mas o Mano é muito chorão, né? Ele sempre reclama, sempre tá envolvido em alguma discussão dentro de campo com algum jogador. Sempre ele tá envolvido nisso. Sempre, faz parte dele já também. Mas é isso aí, galera. Vocês concordam com essa análise do Arnaldo e do Casagrande de dizer que o Flamengo não tem mais rival no Rio de Janeiro? A gente não sabe como o Botafogo vai se comportar ao longo do ano, né? Parece que esse ano eles vão repetir o mesmo comportamento do ano passado, de investir pesado só depois de acabar o Carioca, no segundo semestre, né? Igual eles fizeram ano passado aí. Então a gente não sabe como o Botafogo vai se comportar esse ano. O Vasco é aquilo que a gente já conhece, e o Fluminense também nas limitações dele, é mais pela garra do elenco do que pela qualidade, embora tenha alguns jogadores sim de qualidade, mas não tem como comparar o elenco deles com o nosso, né? Eu concordo em parte com isso aí, galera. A rivalidade que a gente tem hoje no Rio de Janeiro ficou na história. Botafogo ano passado estava muito bem, mas a gente não sabe se isso vai se manter, e eu acho que o nosso rival no âmbito nacional hoje ainda é o Palmeiras. Mas vamos ver, né? O futebol é muito louco. O link da UOL Esportes vai estar aqui na descrição. Eu sou o Einstein Rubro Negro. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, valeu!